E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os dois fundos imobiliários que eu comprei no mês de outubro para compor a minha carteira de investimentos. Também vou te mostrar quais foram os motivos que me levaram a comprar esses dois fundos imobiliários. Mas antes, eu já quero pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você se inscreva e também ative o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, para me ajudar a fazer esse canal a crescer cada vez mais. Estamos quase chegando nos 2.000 inscritos. Então deixa o seu like aí, se inscreve também aqui no canal. Vamos bater essa meta aí dos 2.000 inscritos, beleza? Então agora vamos lá para a tela do meu computador para a gente começar o conteúdo do vídeo de hoje. Antes de começar aqui a te mostrar os fundos imobiliários, eu quero reforçar aqui, pessoal, que não é recomendação de compra. Eu estou mostrando aqui o que eu estou fazendo para a minha carteira de investimentos, é o que faz sentido para mim. Então eu quero apenas aqui mostrar os fundos e lembrar que não é recomendação de compra. Caso você goste de algum desses fundos, eu sugiro que você analise um pouco mais, estude um pouco mais, baixe o relatório do fundo, leia com muita atenção e veja se encaixa aí nas suas características de fundo que você gosta de investir, beleza? Então não é recomendação de compra, pessoal. Vou começar aqui mostrando os motivos que me levaram a comprar esses fundos imobiliários, começando aqui com alta liquidez. Então, os dois fundos imobiliários que eu vou te mostrar, eles têm alta liquidez, têm uma boa liquidez e é bem tranquilo comprar e vender as cotas do fundo. Eles também têm um bom dividend yield, são fundos que pagam bons dividend yield. São dois fundos de papel, já vou adiantar aqui e dar um spoiler, são dois fundos de papel que pagam acima da taxa Selic. Eles têm o PVP igual ou abaixo de 1. Eu tenho uma regra comigo para investir em fundos de papel, que eu não compro fundos de papel que estejam acima de com PVP acima de 1,03. Então, para mim comprar, eles têm que estar ali 1 ou abaixo de 1, ou no máximo 1,02. Eles têm diversificação, então é uma característica muito importante dos fundos de papel, principalmente para mim. Nos fundos de tijolo também, mas os de papel ainda mais. Eles precisam ter uma boa diversificação. E nesse caso aqui, eles são bem diversificados. E eles são indexados ao IPCA. Eu não gosto muito, pessoal, de fundos de papel indexados ao CDI. Eu prefiro os indexados ao IPCA. Inclusive, tem um estudo que mostra que, no longo prazo, os fundos de papel indexados ao IPCA, eles tendem a render mais. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso trazer aqui e mostrar tudo certinho para vocês. Esse estudo diz que o IPCA, no longo prazo, os fundos indexados ao IPCA tendem a render mais do que os indexados ao CDI. Então já comenta aqui se você quer ver esse estudo, eu trago um vídeo aqui completo pra gente, beleza? Então agora vou começar aqui falando do primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que é o RBRR11, pessoal. Isso aí, o RBRR11. Ele teve seu IPO em abril de 2018. Ele é do tipo papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele investe em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Nada mais é do que título de dívida do setor imobiliário. Ele tem uma taxa de administração bem baixa, de apenas 0,20% ao ano. Ele não possui taxa de gestão e a taxa de performance é 20% do que exceder o benchmark. Então ele tem taxas bem baixas. Isso aqui, eu gosto muito de fundos que cobram taxas mais baixas. Ele tem atualmente 113.281 cotistas e possui 36 CRIs no seu portfólio. E os dividendos são pagos geralmente no 13º dia útil de cada mês. Agora vamos lá então olhar aí primeiro os indicadores fundamentalistas desse fundo. Começando pela cotação, ele está cotado atualmente a R$ 95,77. Liquidez diária acima de 23 mil negociações. Lembra que eu falei que eles têm boa liquidez? Então aqui, liquidez diária são a quantidade de negociações realizadas em apenas um dia com as cotas do fundo. Então acima de 23 mil é uma liquidez bem tranquila. Dividend yield atual está em 1,04%. Patrimônio líquido é de 1,3 bilhão. Então ele é um fundo já bem grande aqui na nossa bolsa. PVP está em 0,99, que a gente tem 1% de desconto em relação ao valor patrimonial desse fundo. Lembrando que o PVP é o preço pelo valor patrimonial. Abaixo de 1 significa que a gente está em um desconto, acima de 1 significa que o fundo está mais caro. No caso aqui, 1% de desconto. Aqui a gente tem a diversificação da carteira do fundo, os setores que o fundo investe, que o fundo tem os CRIs. O maior deles, o maior peso aí na carteira do fundo, é o setor de lajes corporativas, com 48%, galpões logísticos, com 25%, residencial, 18%,
shopping center 7% e 3% em outros setores que não são tão relevantes assim para a carteira. Lembra que eu falei que eles são diversificados? Então aqui é a prova que ele é diversificado, beleza, pessoal? Então aí ele investe nos 4 principais aí setores, nos 4 maiores, talvez, 4 maiores setores aí imobiliários. Isso aqui também é muito importante, pessoal. É o rating da RBR, né, que é a gestora do fundo. Isso aqui é o ranking de risco das operações. Então, quanto mais próximos ali do AAA, melhor. E a gente consegue ver aqui que 91,7% das operações estão com o rating maior ou igual à letra A. Então, significa que as operações que o fundo tem, os CRIs, têm um risco muito baixo. São CRIs aí com grandes players, grandes empresas. Então, são um risco muito baixo aí para o fundo. Isso aqui a gente tem que prestar atenção, tá, pessoal? Tem lá no relatório gerencial, eu sei que muita gente não olha, mas é muito importante a gente estar de olho aí no risco desses CRIs, beleza? E esse rating é uma forma fácil da gente avaliar aí o risco dessas operações. Aqui a gente tem os indexadores. Lembra que eu falei que eu gosto muito dos fundos que são indexados ao IPCA? Aqui a gente tem 68% do portfólio indexado ao IPCA mais 6,4%. 18% ao CDI mais 1,9%. E 14% indexados ao IGPM mais 4,8%. Então a maioria em IPCA, mas ele também tem um pouco de CDI e um pouco de IGPM. Agora a gente vai falar de rentabilidade. Últimos 6 meses o fundo entregou uma rentabilidade de 7,27% e um total de R$ 6,96 por cota. Nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 13,51%, e um total de R$ 12,93 por cota. Dividindo esses 13,51 por 12, a gente chegou em 1,12% ao mês nos últimos 12 meses. Então, uma rentabilidade acima da renda fixa. Eu gosto de fundos de papel que entreguem uma rentabilidade acima da renda fixa. A gente não tem muito como comparar isso, né? Não seria justo estar comparando, mas principalmente nos fundos de papel que entregam toda a rentabilidade. Eu prefiro fundos que valorizem, não, pessoal, que entreguem uma rentabilidade acima da renda fixa, beleza? Senão não teria aí o porquê a gente investir em fundos de papel. Nos fundos de tijolo, fundos híbridos são totalmente diferentes, é outra dinâmica, mas aqui nos fundos de papel que entregam toda a rentabilidade, entregam a inflação mais a taxa, eu prefiro investir em fundos que tenham aí uma rentabilidade acima da renda fixa. E aqui a gente tem o gráfico de dividendos, a gente vê que ele veio crescendo muito os seus dividendos, né? Teve uma queda ali por causa da deflação, a gente já teve 3 meses seguidos de deflação, então deu uma queda ali nos dividendos, mas bem pouco, ele teve fundos que caíram muito mais aí os seus dividendos. Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixa o like aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Me ajuda a bater aí essa meta aí dos 2.000 inscritos. E já deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro fundo imobiliário, será que eu fiz bem em colocar ele na minha carteira? Você tem ele aí na sua carteira? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o fundo, beleza? Agora vamos lá então para o segundo fundo imobiliário, que é o VGIP11, VGIP11. Ele é um fundo que teve o seu IPO em março de 2020, então ele é um fundo um pouco mais recente. Ele também é do tipo papel, segmento de títulos e valores imobiliários. Ele também investe em CRI. A taxa de administração aqui é de 1%, ela é maior que do RBRR, mas ele não possui taxa de gestão e também não possui taxa de performance, o que fica bem tranquilo, uma única taxa de 1%. Ele tem atualmente 80.222 cotistas e possui 43 CRIs no portfólio. Ele é mais diversificado ainda que o RBRR. E paga aí seus dividendos geralmente no 14º dia útil de cada mês. Agora vamos olhar os indicadores fundamentalistas do VGIP. Ele está cotado atualmente a R$ 91,40, liquidez diária acima de 33 mil negociações, então liquidez tranquila. Dividend yield do último mês foi 1,10%, patrimônio líquido de 1,1 bilhão. Então outro fundo aqui com patrimônio acima do bilhão, que é muito bom, um fundo bem grande. PVP está em 1. Aqui a gente tem o fundo sendo negociado no seu valor justo. Não temos desconto, mas também não temos ágio. Gráfico da esquerda a gente tem o portfólio, então 92,5% do patrimônio está alocado em CRI e 7,5% está no caixa. Gráfico da direita, a gente tem os setores, os segmentos que o fundo atua. Então 53,5% dos CRIs são do segmento residencial, um segmento bem seguro. 17,8% em BTS, e BTS significa isso, pessoal.
o fundo são ativos construídos para um inquilino específico, ou seja, o inquilino precisa, por exemplo, de um galpão com X metros quadrados, X metros de altura, localizado em lugar X. O fundo vai lá, né, a operadora vai lá e monta esse galpão exatamente como o inquilino precisa, e aí o inquilino aluga esse galpão, beleza? Então são ativos construídos especificamente para um inquilino. 18,9% está no segmento de shopping, 2,8% no segmento de escritório, 6% pulverizado, que é aquele CRI onde tem vários investidores, vários devedores dentro de um único CRI. Então isso é um CRI pulverizado, a gente tem vários devedores dentro de apenas um CRI. E 1% aí no setor de logística. O fundo também tem uma porcentagem muito pequena no segmento de infraestrutura, que é um segmento novo aqui na nossa bolsa. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse segmento, eu vou deixar aqui na descrição, depois você pode passar lá e dar uma olhadinha se você se interessa aí pelo segmento de infraestrutura. Um segmento que tem muito a crescer aqui no Brasil. Aqui nesse gráfico da esquerda a gente tem os indexadores, então 96,8% indexados ao IPCA, 1% ao IGPM e 2,2% ao CDI. No gráfico da direita, pessoal, tem uma coisa muito interessante, uma das coisas que me levou a investir neste fundo aqui também, é um dos motivos. 49% dos contratos são indexados ao IPCA apenas com variação positiva, pessoal. Então, quando o IPCA vem negativo, nesses meses que a gente teve a deflação, o fundo não sente isso por conta dessa proteção. Ele apenas zera ali a inflação e recebe dali para cima. Ele nunca vai levar esse impacto aí da deflação, né, da inflação negativa. E temos aqui também 13,6% dos contratos com IPCA variação positiva com compensação. E 37,4% aí, então apenas ao IPCA, seguem o IPCA, sendo ele positivo ou negativo. Isso aqui protege muito o fundo e a gente já vai ver aqui na parte dos dividendos, né, na rentabilidade, que mesmo alguns fundos aí que caíram muito a sua rentabilidade, esse fundo aqui continua entregando uma ótima rentabilidade por conta dessa proteção. Nos últimos 6 meses, o fundo entregou então 8,83%, um total de R$ 8,07 por cota, e nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 17,83%. Mesmo com 3 meses seguidos de deflação, o fundo entregou 1,48% ao mês nos últimos 12 meses. Então, aquele gráfico lá que eu mostrei ajuda muito na questão da rentabilidade, pessoal. Protege muito o fundo e também os cotistas aí contra a deflação. Esse foi um dos motivos que me levou a investir neste fundo aqui, um fundo totalmente seguro. Aqui a gente tem o gráfico de dividendos, né? Ele é fundo mais recente, então ele deu uma oscilada aqui, mas também tudo tranquilo aqui no gráfico. E assim ficou a minha carteira agora, pessoal. Então eu comprei mais 2 fundos imobiliários, né? Ficou aqui o RR11 e o VGIP11, ficaram aí com 8% da minha carteira, junto com o HCTR também com 8%. Eu tenho aqui o RZTR com 14%, VILG11 15%, MXRF11 16%, junto com o GGRC também com 16%, e o CVBI com 13%. E tem aqui 2% na IRBR3. Então, a porcentagem mais a risco aí da minha carteira é apenas 2% aí na IRB. Futuramente eu vou estar investindo mais no RBRR, no VGIP e também no HCTR11, para ficar ali mais junto, mais próximos dos outros fundos também. E futuramente também vou estar investindo mais, colocando mais fundos na carteira, e também quero comprar outras empresas aí, também alguns ETFs. Eu também fiz um vídeo sobre 3 ETFs, pessoal, que pagam ótimos dividendos, pagam dividendos todos os meses e em dólar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição também, o segundo link da descrição vai ser o vídeo dos ETFs. Eu vou estar investindo neles também daqui para frente, né? Mais pro futuro aí eu vou estar investindo neles para receber dividendos em dólar. Então, se você se interessa nesse assunto e quer receber dividendos em dólar, vou deixar o link aqui no final, né, na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.